Independente dos casais eles serem homossexuais, heterossexuais, transexuais, transculturais, eles têm certas estruturas em comum, apesar de terem algumas peculiaridades diferentes. Então, algumas construções em comum que os casais têm. Uma é o surgimento no Ocidente do conceito da estrutura de liberdade, que traz novas possibilidades de relacionamento, o surgimento da mulher, do feminino, dentro das relações, determinando essas relações, trazendo para dentro das relações a questão da afetividade. Então isso constitui, nos acasalamentos, estruturas mais complexas, mais dinâmicas, mais criativas. E essa dinâmica, essa criatividade, ela se sustenta em mitos, que procura o que é o mito? É alguma coisa que vai tentar articular contradições, tentar representar o irrepresentável. Então os mitos eles aparecem na forma de ritos, de rituais, e se sustentam em alianças inconscientes, em pactos inconscientes, dos quais um relacionamento depende, para a sua construção ou para a sua desconstrução. Os objetivos de um relacionamento, que nem sempre são conscientes, são pré-determinados, eles variam na sua complexidade. Por exemplo, um relacionamento como é comum hoje em dia, numa sociedade líquida, uma sociedade individualista como a nossa, que são os relacionamentos rápidos. Esses relacionamentos, o tesão, o interesse afetivo, ele é suficiente para manter um relacionamento dessa magnitude. Agora, se o objetivo é um relacionamento mais a longo prazo, aí além desse tipo de investimento libidinal, esse investimento amoroso, é preciso que haja certas afinidades. É preciso que o casal ele tenha afinidades em relação aos seus gostos e principalmente afinidade com a possibilidade de discutir, de conversar, de chegar a acordos. Se o casal ele pretende uma convivência, então a convivência ele é um certo tipo de sociedade. As pessoas têm que resolver problemas em comum, têm que resolver contas, têm que resolver questões do cotidiano, têm que coabitar. Então isso traz, vamos dizer, um nível de complexidade bem maior, que demanda do casal uma disponibilidade para lidar exatamente com a complexidade, uma disponibilidade para fazer mudanças, porque toda convivência tem como objetivo fundamental um devir outro, um devir em relação a mudanças, não só aquilo que a pessoa é, mas também, principalmente, aquilo que ela pode ser nos seus relacionamentos. Quanto à estrutura emocional de um acasalamento, ele pode ser basicamente de 3 tipos. Um que a gente chama de narcísico, que é muito comum, já que a nossa sociedade é uma sociedade do narcisismo. Então o narcisismo ele tem, ou a pessoa busca aquilo que ela já foi, de tal maneira que ela possa recuperar formas que ela já tenha sido, sensações que ela já tenha tido, tanto para ela mesma, ou colocar o objeto amoroso nessa posição que ela já tenha ocupado, que ela já tenha sido, ou aquilo que a pessoa é, então ela procura alguém, vamos dizer, semelhante, que seja a sua imagem e semelhança, ou aquilo que uma pessoa desejaria ser, pretenderia ser. Então ela procura alguém que possa conduzi-la, que possa levá-la a um devir, que possa levá-la a se transformar naquilo que ela gostaria de ser. Essa forma ela tem, vamos dizer, um certo conflito eventualmente, porque o objeto idealizado ele quase sempre coincide com o persecutório, Então o relacionamento ele pode criar um efeito, que eu costumo chamar da pessoa se acasalar com o seu superior. Portanto, ele gerar sentimentos ao mesmo tempo idealizantes, mas também opressivos. Uma outra forma é o que o Freud chamava de anaclítico, ou de apoio. Então a pessoa ela procura um relacionamento para apoiar ou para ser apoiado, um relacionamento onde haja essa situação de apoio mútuo, de construção em conjunto. E uma terceira forma é quando a pessoa ela procura alguém para criar um certo rebaixamento, para rebaixar alguém. Então esse rebaixamento
ele muitas vezes está a serviço de situações narcísicas, né, de elevação do próprio eu, mas muitas vezes ele há uma condição da libido de tornar o objeto passível de ser usado, quer dizer, desrealizar, né, desinvestir o objeto das suas características projetivas, familiares, né, que quase todo relacionamento amoroso, né, ele suporta imagos, né, familiares, que eventualmente pode torná-lo inadequado, né, no investimento libidinal. Só que esse tipo de rebaixamento também ele é oneroso para a relação e principalmente para o objeto. As condições inconscientes, elas são muito determinantes para um relacionamento de acasalamento qualquer. Então, algumas dessas condições são, por exemplo, né, um objetivo inconsciente de causar um dano, ou de receber um dano, ou de produzir uma situação de prazer para o outro, ou para si próprio, né? E essas condições de prazer, elas não dependem exclusivamente das aparências, né? A relação amorosa, ela é a muita curta distância, né? Portanto, ela depende muito daquilo que o Lacan chamava de objeto pequeno ar, quer dizer, que são elementos inconscientes, né, que a gente encontra no outro, e que são exatamente esses elementos que suscitam o desejo, que despertam, né, o desejo. E as fantasias inconscientes, né, que a gente tem, as fantasias libidinais, onde esse outro, né, devido ao seu comportamento, devido à sua atitude, devido à relação que se estabelece com a gente, ele pode se encaixar ou não nessas fantasias. Então a possibilidade de prazer, ela depende dessas fantasias, ela depende desse objeto pequeno ar. Uma outra condição importante é o que a gente chama das relações holísticas, quer dizer, que são relações que buscam alguma coisa para além tanto do dano quanto do prazer. Procura alguma coisa, vamos dizer, de certa forma superior, né, ou mais avançada em relação a essas estruturas mais concretas, né, mais corporais. E é muito importante, né, nessa estrutura inconsciente o que a gente chama o encaixe dos sintomas, porque todo mundo tem sintomas que dificultam os seus relacionamentos amorosos, né? Só que entre algumas pessoas esses sintomas eles se encaixam. Então, mais importante do que não ter sintomas, não ter resistências, impedimentos, né, que todo mundo tem, é o encaixe, a possibilidade desses encaixes. Tem uma metáfora que eu costumo usar, que quando a gente vai numa loja, a gente se encanta eventualmente pela aparência de uma roupa, mas a gente tem que experimentá-la, porque na verdade a gente vai conviver com o avesso dela, a gente não vai conviver com aquilo que aparece dela. Então os relacionamentos, eles têm essa dinâmica, quer dizer, a gente convive na verdade com o avesso das pessoas, não é com aquilo que aparece delas, né, na sua imagem pública, na sua imagem externa, exterior. Então a possibilidade, vamos dizer, de convivência com esse avesso, né, a possibilidade do encaixe dos avessos, que passa a ser determinante, né, na estruturação, na sustentação, né, na manutenção de um acasalamento.